Olá, a partir de agora você vai assistir ao programa da TV Câmara. Vamos começar com a palavra do presidente. Bom, boa noite, a todos. A semana transcorreu normalmente, a gente continua com as nossas fiscalizações. Hoje tive a oportunidade de participar lá do início da festa da flor e do morango com chocolate, um momento importante para a nossa cidade, para a nossa agricultura familiar, agricultores, que trabalham aí com a terra. Então a gente fica feliz de poder estar sendo destaque aí no Rio com esse evento. Sobre essa moção agora, como que foi fazer, entregar essa moção para alguém tão importante na cidade que é o procurador? Bom, o João, além de procurador, é um grande amigo e com certeza a gente perde um grande profissional, mas fica muito feliz também porque ele foi aprovado num concurso público, para delegado. De 27 mil inscritos ele passou entre os 10 primeiros colocados, então a gente fica feliz também dele poder aí seguir a carreira que ele tanto sonha. E para mim foi uma grande honra poder agradecer por tudo aquilo que o Dr. João Paulo fez tanto para o nosso legislativo e quanto aí à frente da Procuradoria-Geral do município. Chegou a hora do quadro Fique por Dentro. Olá, este é o ABC da Câmara, o programa que vai mostrar como funciona a Câmara Municipal. No episódio de hoje, você vai aprender qual o caminho para um candidato se eleger vereador. Mas antes, vamos conhecer a Câmara Municipal. Ela é a casa legislativa que abriga os vereadores. E eles têm 3 funções: fiscalizar as contas e ações do Executivo Municipal, propor leis e representar as demandas da população. A Câmara se renova de 4 em 4 anos, e isso se dá a partir de um grande processo, que é a eleição. O primeiro passo para tentar uma vaga na Câmara é se filiar a um partido político, já que a legislação brasileira não permite candidaturas avulsas, ou seja, sem partido. E o candidato precisa estar filiado há pelo menos 6 meses antes de se candidatar. Um partido político é uma organização que reúne pessoas que são ligadas por princípios e ideias políticas em comum. Eles são formados para garantir o acesso democrático aos cargos políticos e para garantir que o sistema de democracia representativa seja respeitado. Mas além da filiação partidária, a Constituição estabelece outras regras para quem quiser se candidatar: nacionalidade brasileira, poder exercer plenamente seus direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral no município, idade mínima de 18 anos e ser alfabetizado. Existem ainda as restrições da Lei da Ficha Limpa. Ela impõe vetos a candidaturas de pessoas que pratiquem crimes eleitorais, abuso de autoridade, infrações contra a administração pública, contra o patrimônio privado ou contra o sistema financeiro, compra de votos, doações ilegais, tortura, lavagem de dinheiro, ocultação de bens, entre outros. Se o candidato estiver apto, poderá concorrer às eleições e se eleger. Após a eleição, a posse acontece no primeiro dia de janeiro na Câmara Municipal, que abriga atualmente 51 parlamentares. Esse total de vereadores é proporcional ao número de habitantes do município, que hoje tem cerca de 6,5 milhões de moradores. A sessão de posse é presidida pelo vereador mais votado, e nela os vereadores eleitos juram cumprir a lei, trabalhar pelo progresso do município e pelo bem-estar do povo carioca. Após o juramento, os vereadores elegem a mesa diretora, que é a responsável pela direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Câmara Municipal. Terminados todos esses trâmites, o vereador, que é o representante do povo, vai estar preparado para cumprir sua missão, que é a de fiscalizar, legislar e atuar em prol da população. Hoje você conheceu um pouco mais do processo de candidatura, passando pela eleição e a posse do vereador. Até o próximo ABC da Câmara. Vamos ao resumo da 63ª sessão ordinária. No início da sessão, o vereador Maicon Gonçalves se inscreveu para fazer uso da tribuna e falar sobre a saúde no município. Venho essa tribuna hoje para
fazer algumas explanações que vêm ecoando nas redes sociais. Primeira explanação é sobre a fila que tivemos hoje ali na General Osório, né? Um calor imenso. Eu gostaria de dizer para a Secretaria de Saúde, o secretário que eu tenho o maior carinho, e dizer para o prefeito Johnny Maico que é para entrar na loja do Google, tem um negócio lá chamado WhatsApp, que consegue marcar a consulta para a população. Estamos em 2025. Quando a gente olha aquela fila, parece que estamos em 1780. Então, é triste ver a população ter que ficar ali no sol para conseguir um clínico, porque é um protocolo, né? Primeiro um clínico, para ser indicado por um especialista. Então, a pessoa, às vezes, precisa de um cardiologista. Ela tem que diminuir a sua frequência cardíaca. Como que diminui? No sol, em pé, vai infartar ali. Isso é um problema sério. Estão brincando com a saúde da população. E, por falar em saúde, tive diversas pessoas me marcando nas redes sociais com relação ao caso do Gessé, um amigo de infância, a Carol. Estudei com a Carol. Estive no hospital para fazer uma visita. Na Carol encontrei o nobre vereador Bruno Silva, que também foi visitar a pedido. Realmente o caso dela é grave, ela está tendo um problema de hérnia, ela precisa fazer uma cirurgia, está pinçando, está paralisando o movimento da perna dela, e ela está muito desesperada com a falta de informação. E aí, ao chegar no hospital, me deparei com o diretor do hospital, o Dr. Danilo, que, de maneira muito solícita, foi até ao leito e explicou: nós somos um hospital de média complexidade, e o caso dela é de alta complexidade. Então, ela precisa ser regulada para que o Estado possa fazer algo por ela. E aí, agora, a gente cai naquela malha fina, né? Quem vai brigar por nós, né? E ano que vem, população de Friburgo, tem eleição para deputado estadual aqui em Friburgo e tem eleição para deputado federal. Por favor, façam uma análise em quem vocês vão depositar o voto de vocês para deputado estadual, porque as pessoas estão aqui no Raul Sertã agonizando por uma cirurgia no Estado e o Estado não tem feito a parte dele. Então, eu não estou aqui acusando A, B ou C de político, defendendo o político governador A ou C, entendendo que a gente precisa de uma interlocução da região com o Estado. E quem faz isso é o deputado estadual. Então, enquanto a gente regula uma pessoa, ela fica meses esperando, 70 dias esperando e morre no seu leito porque não é transferida para poder cuidar daquela enfermidade, a gente tem que vir aqui à casa e explanar para a população, porque esse é o nosso papel, mostrar para a população a verdade. Estão fazendo vaquinha para poder fazer a cirurgia, e eles perguntam: Maico, mas por que aqui no Serrano faz a vaquinha, faz a cirurgia e o hospital não faz? Exatamente por isso, o hospital é de média complexidade e é uma cirurgia de alta complexidade. Então fica aqui o meu apelo. Quero aproveitar o tempo que me resta para agradecer o vereador Isaac Demani. O excelentíssimo vereador se comprometeu com a comissão de mobilidade dessa casa, nos levar para um bate-papo com o secretário, que nos recebeu. Elogiei ele muito, critiquei em parte, falei com ele que a questão do temporizador ali com guarda-chuva não funcionou, ele riu e levou na brincadeira, porque ele entendeu que realmente não funcionou, está sendo feito um estudo, mas fui veemente no sentido de cobrar, porque a população precisa de urgência no trânsito e na mobilidade do município. Já encaminhei outros ofícios hoje pela manhã, quero agradecer ao vereador Isaac por essa sensibilidade, dizer o seguinte: eu, Maicon Gonçalves, sou um vereador de direita, oposição ao governo de direita. E quando ele começar a fazer direito, eu posso até elogiá-lo. Mas quero agradecer aqui o Isaac, que é um candidato, um vereador de direita, que nos levou até lá. E acabei de saber que o vereador, o prefeito Johnny Maico, pretende se afastar do cargo para ser candidato a deputado estadual. Que faça, que a urna mostre a verdade, porque não está nada bem. Posteriormente, a vereadora Maiara Felício fez uso da tribuna para falar pelas lideranças partidárias. Eu vou começar a minha fala falando sobre uma friburguense que foi até Brasília participar da Conferência Nacional dos Direitos das Mulheres, a Romina, que é uma servidora pública que atua dentro do nosso Hospital Municipal Raul Sertã.
Momento muito importante, porque a gente, de fato, em âmbito nacional, a gente consegue discutir as diretrizes do direito das mulheres e aquilo que a gente precisa ampliar de política pública. E aí, ter uma representante do nosso município é um ganho muito grande. Eu sei que alguns parlamentares contribuíram para que isso fosse possível, para que a gente tivesse a nossa cidade bem representada, e aqui eu também queria estender esse agradecimento, que é uma luta nossa. E aí, gente, nesse encontro, o presidente Lula sanciona a lei de ampliação ao direito à licença maternidade. Olha só, nós estamos falando diretamente para as trabalhadoras brasileiras que nós queremos dignidade e garantias de direito quando elas estiverem ali no momento de ampliação da sua família, no momento que um novo amor chega para a vida dela. E isso é muito bonito. E aí, pensando mais uma vez o atravessamento do que é o nosso município nesse cenário, a gente precisa falar que na última prestação de contas da saúde, o setor da maternidade aqui presente explanou que já abriu a licitação dos novos leitos com recurso enviado pela deputada estadual Verônica Lima. Olha só, a gente estava lutando já há algum tempo, a gente se organizou. A deputada Verônica é uma deputada que se faz muito presente no nosso município, não só para agendas políticas, mas também, vira e mexe, ela está aqui num final de semana porque ela gosta muito do nosso município. E na sensibilidade de mulher de entender que a gente precisa ampliar, entender o espaço da maternidade, ela conseguiu garantir de emenda R$270 mil para que alguma política, e deixando muito livre para que o governo dissesse as suas urgências, a gente conseguisse garantir mais dignidade para as mulheres que estão paridas e puérperas dentro do espaço de saúde. Então, a gente teve a feliz notícia, casando com todo esse contexto, que já foi aberta a licitação de novos leitos para as gestantes e para os seus familiares no espaço da maternidade. Após, o vereador Cláudio Damião fez um requerimento de informações relativo a contratos firmados pela Prefeitura para atender a necessidades da Secretaria de Bem-Estar e Proteção Animal. Quero fazer a defesa desse projeto, lembrando que o nosso mandato, e eu estou assumindo o terceiro mandato, teve iniciativas importantes. A lei, por exemplo, de socorro aos animais foi uma lei do nosso mandato. Assim como nós apresentamos lei de chipagem, lei de castração. Então, nós estamos muito antenados com a política de proteção e bem-estar animal. E aí, aqui, eu quero dizer que a iniciativa de contratar uma empresa veterinária para fazer o socorro aos animais é louvável, é importante, atende exatamente à legislação que a gente apresentou, que é de socorro aos animais. Mas tem algumas lacunas que precisam ser esclarecidas. Por exemplo, um animal resgatado na rua vai ser levado por quem para a veterinária tratar? Porque tem informações que chegam através do jornal, publicado pela Secretaria de Bem-Estar Animal, que diz o seguinte: olha, nós funcionamos de segunda a sexta, de 9 até as 17 horas, e no final de semana, se houver uma situação de resgate, ligue para o bombeiro. Pois bem, nós ligamos para o bombeiro. Essa tarefa não cabe ao bombeiro. Eles não vão fazer determinados socorros de animais e muito menos levar para a clínica, até porque não tem um convênio do município com o Corpo de Bombeiros para fazer esse tipo de atendimento. Podem até salvar um animal, eles até fazem resgates, não esses específicos tratados aqui pelo contrato feito pela Prefeitura. Um contrato, um deles de R$680 mil, que é importante aqui, nós não estamos questionando, e inclusive louvamos a iniciativa de buscar esse tratamento, esse atendimento, e outro de R$394 mil, que trata de castração e chipagem, que são duas políticas públicas absolutamente importantes e necessárias. Mas aí chega a pergunta dos protetores, dos tutores: como é que nós acessamos esse serviço? De que maneira nós vamos levar um animal em situação de atropelamento, de maus tratos, de tortura, de todo o quadro que aparece para esses protetores, se eles não têm autorização para ir diretamente à clínica e depende de passar pela CBEA, que funciona de segunda a sexta, mas o contrato diz sábado, domingo, feriado, 24 horas por dia. Então tem alguma coisa que não bate. E é natural que os tutores, os protetores, e que são muitos e muitos, e tiram dinheiro do bolso para fazer o socorro, que eles busquem as informações que eles não estão encontrando na CBEA. E aí nós, que temos essa tarefa
de atender o interesse público, de acompanhar e de fiscalizar. E nós estamos falando aqui de cerca de R$1 milhão para dois contratos que atendem a causa animal, né, um de 680 mil e outro de 394 mil, se não me falha a memória. Precisa ter clareza, precisa dialogar. Olha, o Corpo de Bombeiros fará o socorro porque nós firmamos um convênio com o Corpo de Bombeiros. Não é isso. Nós conversamos com o capitão do Corpo de Bombeiros, ele disse, olha, nós não tivemos reunião com a Prefeitura, nenhum contato com relação a esse contrato. Agora, vamos fazer a nossa parte no que diz respeito a determinado tipo de salvamento e socorro. Isso a gente sempre fez. Mas esse específico, para qual clínica que o bombeiro vai levar se não há um acordo, um convênio, um contrato, nada estabelecido? E como é que o protetor, que fica agoniado, angustiado, desesperado, que precisa socorrer um animal e sabe que CBEA não funciona no final de semana, o que ele faz? Paga do bolso? Ele vai à clínica, vai ouvir, olha, lamento, mas quem tem que trazer o animal para cá é CBEA, não dá para trazer diretamente por você. Então tem alguma coisa que não se encaixa. E aí nós estamos apresentando esse requerimento de informações, né? A empresa contratada, ela fará o socorro do animal? Basta um telefonema. E aí o protetor diz, olha, estou ligando aqui em Conselheiro Paulino, um animal foi atropelado, um cãozinho foi maltratado, foi agredido, a pauladas e precisa de socorro. A clínica vai? Não está escrito isso. E aí nós estamos pedindo a cópia do contrato, para que a gente possa conhecer aquilo que foi feito pelo município a partir de uma licitação e de um contrato. Eu vou ceder a parte à vereadora Maiara, presidente. Boa noite mais uma vez, gente. Essa iniciativa, né, vereador Cláudio, se junta a outra iniciativa quando o senhor falava sobre o cemitério, né, da perda dos animais, né, os animais domésticos aqui do nosso município. É muito importante a gente colocar em chancela o entendimento de qual o tipo de serviço que a gente tem prestado aqui no nosso município, como ele tem sido possibilitado e aquilo que a prefeitura até pensa, vislumbra em construir para o futuro. Porque hoje a gente fica de mãos atadas quando a gente vê uma situação dessa fora do expediente dos servidores públicos e nos finais de semana. A gente fica sem saber o que fazer, a gente está vendo aí os protetores com uma superlotação dentro do nosso município, sem recursos, sem participar do orçamento público, daquilo que a gente não tem dado conta de oferecer para a nossa população. Então, eu acho que é uma grande contribuição esse requerimento de informação para que a Prefeitura também comece a planejar aquilo que sonha para a CBEA. Porque, olha só, às vezes eu vejo servidores ali, né, não falo da galera do administrativo, mas a galera que coloca a mão na massa, que está na rua, às vezes eles disponibilizam até do seu tempo no final de semana para resolver uma coisa, uma questão, às vezes de forma insalubre, porque não tem um equipamento correto para fazer o atendimento, um veículo para poder fazer o acolhimento. A gente viu isso na última legislatura, a gente está vendo mais uma vez. Então, o que a gente pensa é dignidade. Como a gente chega na dignidade? Debatendo, discutindo, pedindo informação e propondo projetos. E isso, vereador, você tem dado aula aqui para a gente, mais uma iniciativa do seu mandato sobre a temática que contempla a nossa população. A população friburguense é uma população que ama seus animais, que cuida dos animais. A gente sabe, sim, que tem um número de violência contra os animais significativo no nosso município, mas não é a grande maioria. E aí o seu requerimento vai ao encontro do que a nossa população quer: proteger os bichinhos do nosso município. Obrigado, vereadora. Uma parte, o vereador Cláudio. Vereador Cláudio Damião, quero parabenizar pelo requerimento. E realmente, alguns temas aí é uma grande dúvida realmente para a população, mas eu gostaria de aproveitar esse tema, de exaltar, né, por esse projeto que foi criado dentro da nossa cidade, algo nunca visto, né? Já era um anseio da população. É o primeiro passo, é claro, que a gente tem que galgar muito ainda para melhorar nesse projeto, mas desde já, esses temas importantes que a Vossa Excelência relatou aí é de extrema importância para a gente também poder passar esse esclarecimento à população. Um animalzinho que é atropelado no final de semana, quando também pode acontecer qualquer um de nós aqui atropelar um cãozinho também e ter um direcionamento, né, mais assertivo e mais rápido. Parabéns pelo requerimento. Obrigado, vereador. Só ressaltar, nós estamos elogiando a iniciativa do Executivo, mas tem que ter método, regra, para que ela possa ser atendida e cumprida. E, por fim, só houve um erro formal aqui, está direcionado à Secretaria de Saúde, na verdade é um erro formal, é a CBEA, a Prefeitura é a CBEA.
Depois, o vereador Max Bill apresentou um projeto de lei que dispõe sobre a coleta de lixo eletrônico de pequeno porte nas escolas públicas e privadas do município. É um projeto que eu já inicio falando, que recebi a ajuda de um grande amigo, Jorge Correia, hoje servidor da prefeitura, trabalha lá no CRAS de Conselheiro, e uma pessoa muito antenada no tema, e surgiu de um bate-papo, de uma conversa, e a gente aprofundou e acabou estabelecendo essa legislação. A gente sabe que hoje, né, com a tecnologia, né, esse lixo eletrônico, cada vez mais é gerado o lixo eletrônico. Segundo estudos, o Brasil é o país que mais gera lixo eletrônico. A gente fica muito feliz quando adquire um telefone novo, um celular novo, um notebook. E o que a gente vai fazer com aquele antigo? Muitas pessoas ainda não têm essa cultura, acaba descartando no lixo de casa, e isso pode gerar uma grande consequência, pode ser um grande perigo para a nossa população. A gente sabe que esses aparelhos têm química, têm produtos químicos que acabam, né, em contato com o solo, gerando um grande problema, um grande caos. E a ideia da gente começar a trabalhar isso nas escolas, por isso que eu citei a Secretaria de Educação, bem como a Secretaria do Meio Ambiente, é criar a conscientização, né, da sustentabilidade, né, do equilíbrio do meio ambiente, do cuidado com o meio ambiente, e a gente começar isso na escola, exatamente para criar essa cultura dentro do nosso município. Acho que nessa conversa que eu tive com o Jorge, ele relatou isso, que lá em Conselheiro, muitas pessoas até querem descartar e não sabem como fazer, até entregam lá no equipamento público, muitas vezes eles fazem serviço de maneira informal. Então, se a gente já tiver isso dentro das escolas, vai ser um facilitador até para as famílias saber como descartar esse lixo. Eu vou conceder os à parte, diversos vereadores pediram, iniciando pelo vereador Wallace Piran. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores. Parabenizar o vereador Max Bill, um projeto de suma importância. Inclusive, hoje também estou colocando aqui um projeto parecido de sustentabilidade, um projeto que fala sobre essa coleta seletiva, sobre começar desde muito cedo, né, passar essa conscientização para nossas crianças. Tudo começa lá embaixo, no berço. Eu acho que a Secretaria de Educação vai ter uma grande importância nesse projeto de Vossa Excelência. Desde já conte com o meu voto, que eu acho que isso é muito importante. A conscientização de como descartar, né, no alumínio, papel, e nesse caso, desse material que, como Vossa Excelência falou, é um material, inclusive, de risco à saúde. Então tem que ser, desde cedo, passado a importância. Muita gente guarda em casa o celular. Eu já vi pessoas falar, eu tenho em casa o iPhone, desde o primeiro que eu compro, vou guardando em casa, não sabe aquilo ali, o tipo de radiação, o tipo de química e que tem nesse material. Então, desde já parabenizo pelo projeto aí, conte com o meu voto. Muito obrigado, vereador. Fiquei feliz quando li o projeto de Vossa Excelência. A gente tem os exemplos das pilhas, baterias, né? Muitas vezes as pessoas vão acumulando aquilo dentro de casa e quando faz o descarte não faz de maneira adequada, bota junto com a comida, com o resto de comida, e aquilo vai tudo junto. Vou passar também uma parte, vereador Cláudio Damião. Vereador Max Bill, elogiar a iniciativa, o projeto, tem um caráter educativo, não vai muito longe. Nós vimos aparelhos de televisão sendo descartados dentro do rio, né? Verdade. A gente passava aqui o Rio Bengalas, além de pneu, fogão, colchão, tinha televisão. Verdade. É um processo educacional que a gente tem que insistir muito, né? Então, assim, a escola tem um papel fundamental. A gente tem que educar os adultos, que não é a criança que pega a televisão ou um descarte de um equipamento e joga dentro do rio. É um adulto. Então, assim, educar o adulto para que ele entenda que preservação do meio ambiente ele está garantindo o futuro para o filho dele, para o neto dele. E aí eu queria trazer uma sugestão, se Vossa Excelência permitir, porque a gente tem um contingente de servidores públicos muito grande. Além das escolas, talvez a gente pudesse, para Vossa Excelência pensar, uma campanha de que essas coletas pudessem ser feitas também nos espaços da prefeitura, das secretarias. Eu acho que a gente vai ter um rendimento muito grande, para além do processo educacional, evidentemente, que é importante, mas para educar os adultos e, de alguma forma, a gente contribui aí para que não tenha o descarte irregular e a contaminação do solo, dos rios, do aterro sanitário e o reaproveitamento desse material, porque ele pode se tornar também em fonte de renda para muita gente. Perfeito, vereador. E as crianças acabam se espelhando, né, nos pais, naquilo que
recebe como educação dentro de casa, né? A gente tenta inverter esse processo, né? Trazer isso para a escola, mas quando essa educação parte, né, dentro da família, a situação é bem mais fácil e ela acaba recebendo esse conhecimento de maneira muito mais tranquila. E a Câmara já dá esse exemplo, né? Nós temos aqui o nosso espaço, né, para recolher esse tipo de lixo. Eu já vi diversos servidores da casa, assessores, vereadores, descartando ali o seu lixo eletrônico. A parte também, primeiro o vereador Cláudio Leandro pediu, não foi? Vereador, eu quero falar que para mim esse projeto é maravilhoso, porque ele já começa esse projeto já passando pelas escolas, né, já cria uma cultura, uma conscientização dentro dos nossos jovens. Falando também das nossas escolas, nós estamos estreitando, né, os bairros. As pessoas muitas vezes ficam não sabendo onde colocar esses aparelhos, e é fundamental que realmente esses projetos, cada vez se criem mais projetos dentro dessa Câmara Municipal, a gente trabalhando dentro das escolas, que aí a gente cria essa cultura, essa conscientização dentro da nossa juventude. Parabéns. Verdade. Obrigado, vereador. Exatamente isso, né? Partir aí com as nossas crianças, mas como bem sugeriu o vereador Cláudio Damião, é importante essa consciência anterior, para que dentro da família você já saia com esses princípios. Vereador Dirceu, nosso presidente. Vereador Max, eu queria te parabenizar pela proposição desse projeto, pela defesa, um projeto pedagógico, um projeto que fala muito de sustentabilidade, a gente pensar aí nas gerações futuras. Então eu acho que é isso, e a gente fica muito feliz de nessa noite estar votando um projeto que vai, né, trazer aí uma preservação, né, do ambiente, enfim, que é o que a gente tem que pensar, e pensar sempre nas gerações futuras. Parabéns, e tem meu voto favorável. Muito bom, obrigado, presidente. Imagino que na área de Vossa Excelência a importância seja ainda maior, né? Uma área agrícola, né, e rural, essa é muito importante esse tipo de ação. Cabe destacar que a gente coloca a necessidade da regulamentação, né, do Poder Executivo, para que ele crie exatamente como vai ser feita essa coleta, como vai ser a operacionalização dessa lei. Então, quero pedir aos pares o voto favorável, pedir ao prefeito Johnny Mike também depois sancione o nosso projeto de lei. Por fim, o vereador Wallace Piran apresentou um projeto de indicação legislativa que institua o Programa de Sustentabilidade Ambiental na rede de ensino do município. A gente falar sobre um tema muito importante, sempre muitas falas nessa casa. Fico feliz dessa casa estar sempre atenta à questão de sustentabilidade, e muitas vezes a gente vê a própria prefeitura, né, lutando muito contra essa luta de limpeza que todos os vereadores têm nas suas comunidades. Todos os dias nos nossos gabinetes chegam várias demandas e, né, denúncias de lixo e de descarte, muitas vezes irregular. Então, criando encaminhando, né, a prefeitura para que se torne um projeto de lei. São vários temas que ele sai separando aqui. A gente tem, por exemplo, a coleta seletiva, criar também a questão do ecoponto. Então, fico muito feliz hoje também de ver o vereador Max Bill com um importante projeto aprovado aqui, essa questão dessa reciclagem, de estar, né, recolhendo esse material como celular, pilhas e outros mais materiais. Esse programa de sustentabilidade ambiental na rede de ensino, por exemplo, estive conversando com a GEANF, que tem vários segmentos de bacias, né? Eles têm lá também a APA de Macaé de Cima, já colocaram essas APAs para estarem disponíveis aí até as escolas, para estar explicando como funciona essa reciclagem, como pode ser aproveitado esses materiais. É muito triste, por exemplo, eu estava no final de semana fazendo a caminhada aqui, vendo de 2 pedras aqui ao centro, muita quantidade de pneu jogado dentro do Rio Bengalas. E agora vem, né, se aproximando a chuva também. Então a gente tem que começar desde pequeno, como o vereador já falou aqui anteriormente num projeto, a gente tem que trazer isso para as escolas. Hoje a gente, com a tecnologia avançando, a gente sempre muito preso no celular, vejo cada vez mais longe. A gente não vê ninguém mais ver uma horta escolar, como se planta, como é que consegue fazer germinar, como é que é germinar. Antigamente a gente aprendia, né, vereadora Maera, como é que, pelo menos no meu tempo, como é que germina uma semente, coloca ali no algodão,
né? Uma coisa muito bacana, e hoje a gente não vê mais isso, então acho que é legal e aproveitar todo o material. Eu, por exemplo, esses dias vi até o vereador Cascal um projeto muito bacana de reciclagem de material têxtil, que inclusive lá em Duas Pedras uma pessoa deixou de trabalhar com material descartado de obra e começou com esse material de recolher, que é o silésio, e hoje Friburgo manda, como é a capital da moda íntima, a gente tem muito material que sobra, vereador Bruno, e ainda bem que tem o silésio, que começou com esse material hoje, manda para o Rio, manda para São Paulo. Friburgo, por ter muita confecção e muita sobra desse material, isso tudo é mandado para fora. Mas será que as nossas crianças estão sabendo disso, né? Então, acho que é muito importante começar lá embaixo, pela Secretaria de Educação, a Secretaria de Meio Ambiente. Eu tenho também conversado com o FRJ, que a gente tem um programa lá no bairro, junto com essa universidade muito importante, a UFRJ. Tem mostrado como faz a captação da água, questão do solo, questão do meio ambiente. Inclusive, estou implantando lá na minha comunidade. Foi feito até um filme, desde a tragédia de 2011, a gente conseguiu lá mostrar tudo que houve e que muita coisa que aconteceu também foi feita pelas nossas mãos, né? O corte de terra, muitas vezes, irregular, lixo acumulado irregular. Então, acho que a gente tem que começar a fazer essa conscientização ambiental bem cedo. O que é o alumínio? Pode ser feito ecoponto nas escolas, pode ser recolhido esse material. O que esse material pode ser feito? Né? O que o alumínio representa? O que o papelão representa? A questão da sustentabilidade é uma coisa muito séria. Hoje o município gasta milhões, gasta muito dinheiro para poder fazer a limpeza da cidade. Todo dia eu vejo o vereador Gaguinho falando de capina, de roçada, de limpeza, e quando a gente vai para as comunidades falar de limpeza, tem lá muito descarte irregular, de sofá, de material que poderia ser aproveitado. Questão de pneu, por exemplo, eu coloquei, lá no bairro a gente aproveitou, a vereadora Maiara até pediu uma parte, coloquei, tem umas partes lá que estavam sendo jogado lixo, nós pegamos alguns pneus e pintamos, fomos até o outro, solicitamos algumas mudas, e tem lá já de 8 a 10 pontos que eram feitos de descarte, que naqueles pontos já não é feito mais. Então isso tem que começar lá desde cedo, vereador Gaguinho, para que lá na sua comunidade, como, né, vereador Bruno, como em toda a cidade, a gente ir implantando isso. Eu acho que nada como começar na área de educação. A educação é base de tudo, tem que começar pelas nossas crianças. Vou conceder uma parte aqui para a vereadora Maiara Felício. Achei interessante a organização da secretaria, da gente trazer 2 temas abordando sustentabilidade aqui para a nossa cidade, né? Eu acho muito importante, vereador, o que o senhor ressalta quando a gente fala sobre transformar o resíduo, foi citado também anteriormente pelo vereador Cláudio Damião, e eu acho que tem uma das alternativas para o nosso município que está aí e que muitas das vezes a gente nem discute, que é a cooperativa dos catadores aqui, né? O Recicla Nova Friburgo. E, olha só, a gente organizando, tendo a possibilidade dessa cooperativa no nosso município, a gente está falando, primeiro, da retirada de materiais que poluem de dentro, né, dos espaços da nossa natureza, das nossas reservas ambientais, e transformando isso em recurso, em sustento para a população. Só que tem um detalhezinho. A gente ainda não teve, por parte do prefeito, a habilitação dessa cooperativa, que poderia estar trabalhando a plenos pulmões, dialogando diretamente com a EBMA, fazendo um trabalho que a nossa esteira de reciclagem dentro da EBMA está paralisada, desde 2022, se eu não me engano. Então, eu acho que fica um alerta para a gente direcionar. O indicativo do senhor é fantástico. A gente está pensando aqui o futuro das nossas crianças, a gente está pensando no futuro do planeta que está pedindo socorro. Mas, de repente, com as ferramentas que a gente já tem acesso, a gente consegue otimizar esse trabalho, ampliar e garantir. Por exemplo, quando falou sobre resíduo têxtil, a economia automobilística tem um interesse direto. Hoje os carros estão vindo, eu não sei dizer o nome do material propriamente de forma correta, mas os nossos carros estão vindo com um material diferenciado, de painel, né, de lateral de banco, de passageiro, e é desse material, é de resíduo têxtil. E a gente está jogando isso fora e poluindo o nosso ambiente, sendo que a gente poderia estar produzindo riqueza para o nosso município e garantindo para esses catadores dignidade. Verdade. Parabéns, vereador. Obrigado pela sua fala. Vereador também, Cláudio Leandro, solicitou a parte. Vereador, parabenizar, como parabenizei o vereador Max Bill também por esse projeto dentro da nossa casa. E assim, a reflexão que eu faço sempre é como que a gente
como nós, como vereadores, né? Estou conversando aqui com o Dirceu sobre hoje a sessão, o transcorrer da sessão, com essas pautas importantes, para a gente levando para a nossa cidade. E como nós temos uma força importante também, principalmente a Secretaria, na verdade, isso é uma provocação justamente para a Secretaria de Educação, justamente para a gente poder provocar essa juventude. Quantos jovens nós temos na cidade, poder levar um tema importante desse e poder agregar para a nossa cidade. Então, fica aí parabenizar a Vossa Excelência por esse projeto extremamente importante. Então, falando rapidamente, inclusive a gente já tem escolas aqui que tem esse exemplo como o Colégio Belga, que é lá, né, nosso presidente, vereador Dirceu, que é inclusive aluno, ela da região dele, sabe muito bem como é importante a horta escolar, como se começa a reciclar, todo o aproveitamento da água, do solo. Então, é importante a gente levar para as outras unidades. Existem algumas áreas que têm essa cultura, né, familiar, então tem bem mais noção de como funciona. Então, a gente tem que estender todo esse aprendizado que, por exemplo, essa escola lá em Belga tem, para todas as unidades de ensino no município. Vereador, presidente Dirceu Tardem, pediu a parte. Vereador Wallace, eu acho importantíssima a sua indicação, eu acho que temos sim, né, que pensar aí na sustentabilidade. Importante dizer que, há alguns anos atrás, né, o município tinha um programa Mais Educação, que oferecia oficinas extracurriculares, importantíssimo aí, né, para que o tempo integral fosse melhor aproveitado, com atividades lúdicas, né, e com aprendizado real para os alunos. Então, é muito importante aí essa indicação que Vossa Excelência traz no dia de hoje, e a gente espera, né, que o Executivo possa transformar isso em uma lei e que realmente os nossos alunos possam ganhar muito. Parabéns aí, conta com o meu voto favorável. Então, presidente, eu espero também o Executivo estar somando, acho que pode agregar outros pontos aqui, mas o mais importante é assim, saber que a garotada, desde pequeno, vai estar entendendo bem como o nobre vereador Max Bill falou, que também essa questão até da segurança, e por que é importante não ter guardado pilhas em casa, aparelho celular, qual é a forma de descartar. Muitas vezes a pessoa fala, poxa, vereador, não queria jogar na rua, onde que eu devo descartar, como descartar? Então, isso tem que ser feito desde muito cedo. Eu acho que, na minha visão, partir da Prefeitura na Secretaria de Educação. Sei que talvez vai gerar inicialmente um pequeno desgaste para a gente poder organizar a Secretaria de Educação, organizar esse trabalho, mas no futuro próximo, a cidade, Nova Friburgo, vai ser talvez a pioneira de estar iniciando, pelo menos na região serrana, um grande trabalho para um futuro melhor para a nossa cidade. Vamos ao resumo da 64ª sessão ordinária. O vereador Cláudio Damião fez um requerimento de sessão solene a ser realizada no dia 3 de dezembro de 2025, em homenagem a uma escola da cidade. A casa tem esse caráter de aprovar leis, de apreciar matérias enviadas pelo Executivo, mas também de prestar homenagens e reconhecer o valor das instituições municipais, e nós aqui queremos fazer e honrar a história do Colégio Estadual Dr. Tufio Jaik. Só para lembrar, eu não tenho dúvida de que vai ser aprovado por unanimidade, nós fizemos essa mesma homenagem aos 50 anos do Tufio Jaik, aqui em Duas Pedras. E agora faremos a homenagem aos 60 anos. Quer dizer, homenagear a educação é algo absolutamente importante, e considerando também o histórico do Tufio Jaik, a figura pública do Tufio Jaik, o simbolismo que ele representa como educador, como poeta, escritor, e consta que ele foi vereador e presidente dessa casa, embora nos documentos a gente não consiga encontrar essa referência, mas numa pesquisa que realizamos apontava que ele havia sido presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo. Mas, sobretudo, o caráter benemérito desse cidadão que doou muito do que ele tinha para ajudar a construir a educação no município de Nova Friburgo. A gente vê isso em várias famílias, a gente encontra escolas com nomes de pessoas que a gente não sabe qual a referência, e quando vai pesquisar é que a gente vai entender que foram famílias que, preocupadas com a educação, doaram um terreno, ou doaram uma casa, ou doaram recursos econômicos para a construção das escolas, de diversas escolas aqui, especialmente em áreas rurais a gente encontra muito isso. Então, a nossa homenagem, ela está prevista, né? A gente quer fazer essa homenagem em sessão solene no dia 3 de dezembro de 2025, para que tenha tempo hábil de fazer uma bela apresentação em respeito, né, à educação, à memória das pessoas que contribuíram para a construção
desse processo educacional, a gente já quer aprovar essa homenagem. Lembrando que a vereadora Maiara foi aluna do Tufi-Ojaic. Lembrando que o atual prefeito também foi aluno do Tufi-Ojaic. Portanto, tem um simbolismo muito grande, uma relação também com figuras públicas, né, que se destacaram, não só essas, mas outras também, nos diversos segmentos da sociedade, estudando no Tufi-Ojaic. Portanto, eu peço aqui o apoio de todos na aprovação e cedo uma parte à vereadora Maiara. Desculpa, Maiara. Obrigada, presidente. Parabéns, vereador Cláudio. Uma homenagem muito merecida. Aproveito aqui esse momento para mandar um beijo, um abraço apertado a todos os profissionais que fazem o Tufi-Ojaic ser possível, né? Foi uma escola que transformou a minha história, que me forjou para que em algum momento da minha vida eu sentasse aqui nessa cadeira e pudesse representar o povo friburguense. E fico aqui lembrando, né, das minhas experiências dentro da escola, e eu torço para que o caderno de ocorrência tenha desaparecido. Porque vocês acham que eu sou assim hoje? Eu sempre fui assim. Então, Dona Marilene teve muito trabalho com a Maiara. Minha mãe, vez ou outra, tinha que ir para a escola. E, assim, apesar de todas as traquinagens que a gente teve dentro da juventude, na escola, ainda fui muito acolhida. Então, para além da aprendizagem, a gente estabeleceu uma relação que perdura até os dias de hoje. Meus amigos de turma continuam mantendo contato. Eu tenho contato com os meus ex-professores, que nunca são ex, né? Sempre estão ensinando a gente alguma coisa. Minha professora nota 10 foi uma profissional também que me forjou. Então, agradeço a parte. Fica aqui o meu carinho para a escola e para todos os seus profissionais. Obrigado, vereadora Maiara. Eu também quero fazer uma referência aqui à vereadora Tia Carla, em duas circunstâncias. Primeiro, que só vai ser possível realizar essa sessão solene porque a vereadora Tia Carla gentilmente me cedeu a data, porque não havia mais no calendário da Câmara essa possibilidade. Então, vereadora Tia Carla, te agradeço aqui, muito obrigado. E fazer outra referência, a vereadora Tia Carla trabalhou na escola. Então, também tem uma ligação, né? 32 anos, uma ligação bastante profunda, né? Durante o processo também de aprendizado e de construção de cidadania no Tufi-Ojaic. Eu aproveito para fazer um convite a todos os vereadores, anotem na agenda. Dia 3 de dezembro, aqui na Câmara, sessão solene em homenagem ao Tufi-Ojaic. Depois, o vereador Cláudio Damião retornou à tribuna para apresentar um projeto de lei que institui o cadastro de cães e gatos no município. Torno aqui na defesa do projeto. Todos sabem que o nosso mandato é voltado para a política de proteção aos direitos animais, como inúmeras outras ações, né, no universo da política pública municipal. Mas essa é uma causa que nós abraçamos desde o início do mandato, lá em 2009, onde nós propusemos legislações que hoje, inclusive, compõem a lei orgânica do município, que é a Lei Geral de Proteção e Bem-Estar Animal. E várias outras, como a Lei de Socorro aos Animais. Hoje a gente vê a Prefeitura fazendo um contrato. Inclusive, nós entramos com requerimento de informação para pegar dados a respeito, né, de socorro aos animais, para que eles possam ser levados a uma clínica veterinária. A lei de castração foi uma lei que nós apresentamos. Enfim, tem diversas legislações. Mas é muito difícil você gerar política pública de proteção e bem-estar animal ou qualquer outra política pública se você não detiver dados, se você não detiver informações. Como é que você produz uma política pública eficiente se você não tem números, se você não tem quantitativo, se você não tem um censo, né, mais ou menos, ou minimamente realizado, do quantitativo de animais no município? Quantos gatos nós teríamos? Quantos cães nós teríamos? Inclusive, é importante dizer que tem um surto de esporotricose espalhado no município, que é uma questão muito severa, que até para cuidar e para você procurar eficientemente debelar esse contingente de animais doentes que espalham permanentemente a doença na medida em que não tem um tratamento eficaz, depende de constatar números, de ter dados cadastrais, onde tem uma população mais concentrada ou menos concentrada, onde tem mais abandono, menos abandono, e da mesma forma para os cães. Então, a eficiência da política pública vai depender muito do que a gente produzir como legislação, como controle, né? O controle populacional, por exemplo, que é um problema seríssimo em Friburgo, de castração de animais, a gente vai dar conta disso na medida em que a política pública eficientemente conseguir detectar o quantitativo de animais. Então, a gente precisa de um cadastro.
E precisa começar isso, né? A gente está aí caminhando com projetos de leis, com iniciativas que são importantes. Outros vereadores também têm iniciativas nesse mesmo sentido, de políticas públicas de proteção e bem-estar animal, mas a gente só vai conseguir a eficiência na medida em que nós tivermos um censo de animais, um cadastro de animais. Da mesma forma que os seres humanos passam por uma política de acompanhamento, né, de estudo, de levantamento de dados. A gente precisa disso também eficientemente para os animais. Portanto, eu trago aqui essa proposta de um projeto de lei que institui o cadastro municipal de cães e gatos do município. E aí eu rogo aos vereadores, vereadoras, que possam votar favoravelmente, que o prefeito possa sancionar, que a gente consiga, de fato, aplicar a lei. Mas antes que eu encerre minha fala, eu quero aqui ceder os apartes, a vereadora Mayara Felício solicitou. Eu estou aqui, assim, óbvio, né, gente, que a gente fica muito animado com as iniciativas, principalmente o vereador Cláudio, que essa semana também já trabalhou, já falou, trouxe a debate a esse plenário a proteção animal, mas estou aqui pensando nos 13 gatos que tem no quintal de casa, que a gente já vai precisar ter o trabalhão de cadastrar, mas com alegria, né, porque foram bichinhos resgatados, mamãe e minha irmã são mais responsáveis que eu estou sempre aqui cuidando junto com vocês da cidade, mas vez ou outra, hoje eu vou sair da sessão, eu vou para a mamãe para poder jantar, que eu não sou boba, mas também para ver os bichinhos, ver como estão as coisas. E eu acho que a gente precisa parar de naturalizar bichinho de rua. A gente precisa começar a ter responsabilidade, controle, política pública, estratégia para garantir que cada bichinho no município de Nova Friburgo tenha um lar, tenha um acolhimento, tenha o direito e acesso às suas vacinas, aos seus remédios. É muito importante também, vereador Cláudio, a gente levantar do surto de pulga. Né? O bichinho com pulga, gente, é um bichinho que não fica em paz. Então, ter um cadastro, ter um número, prepara a gente para, quando a gente for legislar sobre políticas afirmativas, né, políticas públicas, a gente garantir o atendimento também dessa população. Então, fica aqui os meus parabéns e agradecimento, porque quem ama os bichinhos sabe o quão importante é ter o controle e caminhar para uma prospecção de melhora. Obrigado, vereadora Mayara. O vereador Cláudio Leandro também solicitou uma parte. Vereador Cláudio Damião, mais um tema importante que a Vossa Excelência traz aqui em debate. Pode contar com o meu voto favorável. A gente tem esse tema realmente, como a Vossa Excelência está sempre nas ruas, ouvindo a população, com certeza você se depara com muitos abandonos. E esse projeto realmente ele vai realmente de encontro, né, uma iniciativa geralmente do Executivo para a gente poder. Eu acredito que o grande avanço dessa lei, a Vossa Excelência falou, realmente é através de um censo, através de política pública, a gente chega em comunidades realmente mais afastadas, existem muitas comunidades, através desse censo a gente vai conseguir identificar a realidade de cada comunidade e a gente poder trabalhar com efetividade. Parabéns. Obrigado, vereador Cláudio Leandro. Vossa Excelência também tem iniciativas nessa mesma linha de proteção e bem-estar animal. Sei que outros vereadores também têm iniciativas nesse sentido. O presidente, o vereador Michael Gonçalves solicitou também uma parte. Cláudio, parabéns pela iniciativa. Fico muito feliz quando vejo a sua dedicação pela causa essa que o senhor já vinha trazendo de outros mandatos. Quero sinalizar que você falou muito bem. Para a gente estabelecer uma política pública, a gente tem que quantificar. E é importante porque os maus tratos vão ser relatados de fato, né? Quando você cadastra e pega um animal numa outra área da cidade, às vezes a família, alguém que quer se desvencilhar do bichinho, isso acontece. O SEAS ali, indo para Teresópolis, vive cheio de animais e aí tem os acidentes causados. Pois é uma preocupação constante. E o senhor, quando coloca essa casa, projetos que trazem realmente a realidade de cuidar, de fazer a proteção dos animais, o senhor está indo totalmente favorável ao governo, porque o governo montou uma Secretaria de Proteção e Bem-Estar dos Animais e até agora não chegou um projeto nessa casa. Então o senhor está fazendo o dever de casa, muito bem feito, ensinando o Executivo como criar uma política pública de verdade. Meu voto é favorável e parabéns. Obrigado, vereador. Lembrar que nós temos uma secretaria que é importante, que trata da causa, tem mais atenção à causa, antes era uma subsecretaria, e as políticas públicas vêm nesse sentido, na medida em que a Câmara vai trazendo, né, e ouvindo. Vossa Excelência está muito correto também, a gente está aí, como disse o vereador Cláudio Leandro, nas ruas, ouvindo,
caminhando com as pessoas, as demandas chegam. Hoje eu faço a presidência da Comissão de Proteção e Bem-Estar Animal, com muito orgulho, e sei do sacrifício, do esforço dos protetores. Não é fácil, sabe? Talvez, nem sei se todos acompanham esse processo, porque cada um tem uma bandeira, tem uma referência de luta. Mas não dá, é inegável, né, o esforço que os protetores fazem. É dia o torno, tirando dinheiro do bolso, comprando remédio, comprando vacina, mandando fazer castração, fazendo rifa. Então, quanto mais a gente fortalecer a política pública, a secretaria está mais bem abastecida de condições, de insumos, né, e de recursos, melhor vai ser o resultado. E a gente está apresentando aqui algumas contribuições. Essa lei é uma contribuição à política pública de proteção e bem-estar animal. Na medida em que estiver organizado, com dados, com informações concretas, mais facilmente a gente vai conseguir socorrer, vai conseguir cuidar, vai conseguir evitar que prospere a esporotricose, que está no município desde 2011 para cá, há um surto, identificado, inclusive, por veterinários que atuam dentro da prefeitura, e a gente tem que ter uma solução para isso. Não dá para a gente, sabendo que tem o problema, não procurar encontrar remédio, encontrar solução. E algumas soluções são políticas, né? Então, a gente está aqui trazendo essa contribuição. Portanto, agradeço os apartes que foram feitos e solicito a aprovação e rogar que seja imediatamente, né, aprovada pelo prefeito, sancionada, publicada e colocada em prática. O programa da TV Câmara vai ficando por aqui. Até a próxima semana.